Nada que queira nos deter e calar, nada que obrigue a esquecer, nem ouse de decidir o que sonhar, quanto querer, o que viver ou desistir. Eu sei, os dias não são de paz, pois olha o que o tempo faz, pois olha o que o tempo fez ao fim. Quem não viu os sinais, nem sentiu medo demais, quem chorou ao saber, quem passou sem perceber. Eu sei, mas vamos deixar pra trás um mundo que se desfaz, um mundo que se desfez em mim. Quem não viu os sinais, nem sentiu medo demais, quem chorou ao saber, quem passou sem perceber. Nada que queira nos deter e calar, nada que obrigue a esquecer, nem ouse de decidir o que sonhar, quanto querer, o que viver ou desistir. Eu sei, os dias não são de paz, pois olha o que o tempo faz, pois olha o que o tempo fez ao fim. Quem não viu os sinais, nem sentiu medo demais, quem chorou ao saber, quem passou sem perceber. Eu sei, mas vamos deixar pra trás um mundo que se desfaz, um mundo que se desfez em mim. Quem não viu os sinais, nem sentiu medo demais, quem chorou ao saber, quem passou sem perceber. Nada que saiba sempre só acusar, nada que viva perverter e lute por iludir, goze ao cegar, faça sofrer, ame matar e destruir. Eu sei, os dias não são de paz, pois olha o que o tempo faz, pois olha o que o tempo fez ao fim. Eu sei, mas vamos deixar pra trás um mundo que se desfaz, um mundo que se desfez em mim. Eu sei o que o tempo faz, o que o tempo fez ao fim. Eu sei, vou deixar pra trás o mundo que se desfez em mim. Com estrelas na testa de rapaz, com a sede enorme na garganta, lá vai, lá vai, lá vai Afonso Manta pela rua Lilás. Coroa de alumínio sobre o crânio, lapelas enfeitadas de gerânios e flechas no carcaz. Manto florido de madapolão, bengala machetada de latão, desfila o marechal, o rei da extravagância, o sem maldade, o campeão da originalidade, o peregrino astral. Lá vai Afonso Manta, poema de Afonso Manta, da cidade de Poções, do sudoeste da Bahia, mestre do poeta Rui Pinheira Filho, mestre da poeta Cristina Leilane Fernandes e meu mestre também, que já partiu para a imensidão. Boa noite a todos, a todas.
Nós começamos aqui ouvindo uma música muito bonita da banda Zirigdansk. O nome da música, Os Dias Não São de Paz. A banda Zirigdansk, pela qual já passaram diversos integrantes, existe desde 2005, é lá do Paraná. Lançou o CD No Silêncio da Canção em 2014 e o EP Os Dias Não São de Paz. Nós acabamos de ouvir essa canção agora, né? Isso lançado em 2024. As composições são da autoria do Marcelo Sandman, que é o nosso poeta convidado da noite, lá de Curitiba, Paraná, com diferentes parceiros, né? A atual formação da banda Zirigdansk: Rogéria Holtz, voz e violão; Miguel Porfírio, guitarra e voz; Miguel Zatar, guitarra; Marcelo Sandman, teclado e voz; Cláudio Jardim no baixo e Paulo Pereira na bateria. Vamos procurar essa banda Zirigdansk lá no como é que chama lá o troço lá? No Spotify, né? No Spotify e em todos os streams, né? Vamos valorizar a música brasileira, vamos valorizar a música que tem poesia, vamos valorizar a música. Então, aqui é o projeto Poesia na Boca da Noite e eu necessito informar a vocês que o projeto Poesia da Boca da Noite, este projeto, foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Paulo Gustavo Bahia, PGBA, foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022. É isso. Hoje nós temos as presenças, né, de dois grandes poetas brasileiros, a Cristina Leilani Fernandes, que é aqui da Bahia, de Poções, radicada em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, uma grande cidade, a terceira maior cidade do estado da Bahia, Vitória da Conquista, né? E o Marcelo Sandman, que é um poeta de Curitiba, do Paraná, grande poeta, dois grandes poetas. Aqui são 3 blocos, nós começamos sempre com a poeta, depois uns 20 minutos conversando com ela, depois 20 minutos com o poeta, e um terceiro momento, os 3, eles 2 e eu aqui com vocês também, tá bom? Então, eu vou chamar a Cristina Leilani, mas antes de convidar a Cristina Leilani, eu preciso dizer também que eu iniciei aqui recitando um poema de Afonso Manta. Afonso Manta é um grande poeta baiano, um grande poeta brasileiro, que já partiu para a imensidão, nascido na cidade de Poções. O nome do poema, Lá Vai Afonso Manta, certo? Poeta que eu conheci, poeta muito querido. Sim, eu falava que iria chamar a Cristina Leilani, mas antes de chamá-la, vou fazer a leitura de um poema da sua autoria, chamado Escamas Rubi, que está presente nessa antologia aqui, Concerto Lírico, 15 Poetas, 15 anos depois, que foi organizada por mim, né? 15 anos depois dessa, que é o Concerto Lírico a 15 Vozes, uma coletânea de novos poetas da Bahia. Isso foi em 2004. E 15 anos depois nós publicamos essa daqui, que é o Concerto Lírico, 15 Poetas, 15 anos depois. Com essa foto maravilhosa, com essa capa maravilhosa do grande fotógrafo Ricardo Prado. Então, eu vou fazer a leitura de um poema da Cristina Leilani Fernandes, chamado Escamas Rubi. Apresento para vocês o punho tatuado de juramentos, o livro da vida desenhado por meninos de olhos heróicos, vértices esqueléticos amamentados por peitos de vidros, meninos que furam os favos de mel das fábulas, insólitos, capturados à luz da lua, assistem à fome cênica e sua fúria, entre mães e faunos reprodutores, lodos e fuligem, e violetas entre as pedras do céu. Apresento para vocês o que resta dos seres aquáticos,
o tráfico das veias, dos órgãos, das vísceras, assistindo à biodiversidade das florestas em películas, clivadas por temperaturas estrangeiras, microfilmadas com temas milenares envelhecidos pela propriedade mundial, distribuída em cotas laboratoriais aos soberanos de soluções experimentais. Vou mostrar-te escamas rubis que cobrem os rios contaminados, quebram os aquários das memórias enquanto ainda somos crianças. Memórias líquidas, leitos e fontes santificadas. São peixinhos sólidos com guerras em ruptura e estrelas do mar pigmentadas de gás carbônico. Provocam intervenções nas cadeias alimentares, preenchem papéis náuticos para uma nova constelação, futura morada dos pássaros amputadas e de colecionadores de desfechos finais. Escamas Rubi, de Cristina Leilane Fernandes, que eu vou chamar aqui para bater um papo com a gente agora. Cadê você, Cristina Leilane? Sejam todos e todas muito bem-vindos. Oba, olha ela chegando. Deixa eu arrumar esse troço aqui. Cristina, cadê você? Apareça! Já aparecendo, um momentinho. Bom, Cristina Leilane, enquanto você vai aparecendo, eu vou fazendo a leitura da sua biografia aqui, tá certo? Cristina Leilane Fernandes nasceu em Poções e reside em Vitória da Conquista, terra de Glauber Rocha e de Elomar Figueira Melo, isso no sudoeste da Bahia. Cristina Leilane é poeta e publicou O Último Baile, livro de poemas que ganhou o prêmio Zélia Saldanha da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Publicou também Receituário da Delicadeza e o recém-lançado Agulha de Marear, uma trilogia, publicado pela editora Patuá. Cristina Leilane participa das coletâneas Concerto Lírico a 15 Vozes, uma coletânea de novos poetas da Bahia, e o Concerto Lírico 15 Poetas 15 anos depois. Possui poemas nas revistas e livros, nas revistas Organismo, Eclética, La Joven Parca, Antologia Ibero-Americana, Cidadãos de la Pandemia, e participou de encontros poéticos nos universos e quintais. Também publicou no livro Luna e Estrela para um Saara Livre, Festa de Pão e Rosas, 100 anos de luta e poesia. Eu vou chamar novamente a Cristina Leilane aqui. Ela deve estar chegando. Deixa eu mostrar aqui para vocês o livro O Último Baile, de Cristina Leilane Fernandes. Já fiz a leitura da sua biografia. Tudo tranquilo? Tranquilo. Muito Boa bom. noite. Nossa, é uma delícia ouvir Afonso já de início daquele ar de assim, estamos realmente conectados com a poesia. Agradeço o convite, estou muito feliz de participar deste momento. Coisa boa, Cristina Leilane. Estamos irmanados na poesia já há mais de 2 décadas, não é isso? Verdade, verdade. Coisa boa. Longevos nessa trajetória. Sim. E você acaba de publicar um livro, né? Uma trilogia pela Patuá, né? Exato.
estou muito feliz. É uma trilogia que diz muito desses últimos 4 anos de produção. O Eduardo Lacerda, creio que você conheça, um editor primoroso, muito cuidadoso com o nosso trabalho, com nossa obra. E aí estão novos poemas, novos olhares, novas imagens para nossos leitores, né? Eu conheço bem o Eduardo Lacerda, já estive com ele algumas vezes lá em São Paulo, em Alagoas, aqui na Bahia. Já publiquei pela Patuá uma antologia, isso em 2014, é o Galope de Ulisses. E o Eduardo Lacerda é um quixote, é um doido, né? A trabalheira que ele tem, eu vou lhe contar, viu? É um negócio de maluco. E eu parabenizo por isso, né? E até sofro por ele, porque a luta dele é gigantesca. Mas eu lhe pergunto, essa trilogia é só com poemas inéditos? Sim, nós temos aí 3 trabalhos bem articulados, assim, em termos de junção dos poemas. São poemas do período da pandemia, né? Um momento que nós produzimos bastante, que havia necessidade de produzir, vivíamos algo desconhecido, então a imagem, a semântica, a poesia, o sentimento, ele estava muito vivo e muito intenso. Há um outro momento aí em que eu resgato essa fala sua sobre a importância do Afonso, da cidade, da origem, do sagrado, da nossa ancestralidade, que é oferendas florais, e vem aí algo mais forte, não é? Que esse fogo, né? Essa parte final aí, eu junto esses poemas mais fortes, mais intensos, dentro de uma complexidade, vamos dizer, um pouco maior, em termos de significado, de semântica, de utilização de imagens, de referências. E aí o Eduardo achou interessante que fizéssemos essa coletânea em um tomo só, e ficou belíssima, não é? Eu peço licença para mostrar aí para vocês a Agulha de Marear, que nos dá essa ideia mesmo de trajetória, percurso e direção. Como você disse, nós já temos um tempo aí produzindo, e assim, O Marcelo agradeço, também. O Marcelo aproveito o Sandman momento. é um cara que dedicou a vida dele à literatura, né? O nosso companheiro, que vai vir logo depois. Sim, tal qual você, Também. tal qual o poeta José Inácio. Cada qual a sua maneira, mas o tempo todo, né? Nessa luta. Exatamente, sem fugir a esse caminho. Não há fuga, não há ponto de fuga. O poeta Paulo Leminski, paranaense também, eu até fiz um card e coloquei um poema dele musicado por Paulinho Boca de Cantor, né? Para divulgar esse evento de agora, esse Poesia na Boca da Noite. Ele dizia assim: é muito fácil fazer poesia aos 18 anos. Eu quero ver quando você está com 40, com 60, com 70. Verdade. Aí eu vou te perguntar, e o que foi que te conduziu a essa coisa histriônica, esse fenômeno chamado poesia, que eu não sei o que é? Pronto. Nós não sabemos ainda, né? Há muitos escritos, muitos teóricos, buscamos esse caminho e às vezes também não é? Nem tudo precisa desse significado. Creio que o sentir, o produzir, o estudar, o rememorar o que você escreve e buscar novos caminhos, novas trilhas, novos leitores, o olhar do outro é importante, o olhar dos nossos pares é muito importante, e nossa individualidade. A liberdade de lidar com a palavra, ela é muito preciosa. É ela que nos dá essa liberdade, ser livre o suficiente para pensar algo, para imaginar algo, para sonhar frases, textos, mas principalmente para pesquisar,
estudar, ler muitos poemas, muitos poetas, ouvir muita, muita música, ouvir e reconhecer em cada escritor algo a ser acrescentado. Não que você vá reescrever, mas dentro de nós temos uma essência, e essa essência, ela não é que ela vai evoluindo, há um crescimento, porque a experiência vai te dando o lidar com essa semântica, com essas imagens, com signos, com as místicas. E isso é muito próprio do meu texto, e eu gosto demais, amo trabalhar. Eu acho que se eu não fizesse poesia, como eu dizia Afonso Manta, eu não seria completa enquanto indivíduo. Que é a forma que nós temos de dizer, esse é o nosso espaço, estamos aqui e merecemos esse espaço. É esse espaço aqui que nós precisamos revelar, desvelar nossa palavra. Agora eu quero ouvir pelo menos uns 2 poemas dessa trilogia aí. Vamos lá. Que eu já esqueci o nome aqui, deixa eu pegar o nome novamente aqui, né? Que Agulha de Marear. recém-lançado, Agulha de Marear. Trilogia Agulha de Marear, lançado pela editora Patuá. Cristina Leilani Fernandes, por favor. Vou ler. Só tô vendo parte do seu rosto, viu? Aí. Lerei, com a permissão de vocês, 32 mil cisnes. Forjados em ouro e ferro selvagem, pendem dos pescoços dos povos escravizados. Nem um vento, nem um naufrágio para acalmar a morte. 32 mil cisnes em ouro e ferro, presos no coração das terras conquistadas. Ouve-se o vento inclina as coroas, aves de carne, humanas carnes. Selos reais são lâminas nos pés, etiquetas pós-mortem. Quem partirá? Para onde irá? 30 mil cisnes de ouro e sangue. Inútil esperar igualdade, beber a água dos poços, enganar o esquecimento, preso por um fio de artéria. Cristina Leilani. O título do poema é 30. O título é. E 32 mil cisnes. Você, quando falou o título, eu lembrei do seu primeiro livro, que vinham uns poemas assim: 5 menininhas macias, 6 cavalinhos lunáticos, 7 carneirinhos algodoados. Aí agora acabei com 32 mil cisnes. Verdade, verdade. Por que essa coisa de colocar assim, sempre ter números nos seus títulos? Pronto, eu gosto muito da questão numérica, não da numerologia, mas esse em especial me chamou a atenção. Na morte da nossa última rainha, vamos dizer assim, soubemos em notícia que ela, o que fazer com os 30 e, para não errar, voltarei aqui, os 32 mil cisnes que ela criava. E isso me inquietou, né? Como nos inquieta as grandes riquezas quando vemos situações que talvez não caiba nem aqui serem colocadas, de tão doloridas, de tão cruéis que são. Então, eram animais de estimação da rainha, a rainha se foi, e para onde ir esses cisnes? Né? Essas criaturas tão mágicas, tão mitológicas, tão diferenciadas e que eram criadas pela rainha. Então, essa ideia aí vem não dos carneirinhos poéticos, dos 7 carneirinhos algodoados, mas também dessa fala. Gosto da palavra, gosto do número. O número me diz muito. Eu também, né? Não é à toa que escrevi um livro chamado 7.
Sim, Mas eu quero ouvir outro poema do livro, da vamos trilogia. lá então. Vamos lá então. Eu estou com um pouquinho de dificuldade aqui com o celular, mas haveremos de resolver. Já estão separadinhos aqui. Lerei agora, com a permissão dos ouvintes, de Boca da Noite, poesia Despensa de minha avó. Quando tudo era pouco e o alimento oculto, os poemas escorriam do quarto assombrado, da despensa de minha avó. Biscoito de goma somados, lívidas meninas de tranças cruas, espalhadas pelas bocas nassadeiras, para não errar as donas. Forno quente, fogaréu, artigo 7º. Dai aos pássaros o que comer, forno quente, biscoitos de goma em trança, fascículo último da Pedra dos Sonhos. Cristina Leilani. Oferendas florais. Bonito poema. Gratidão. Me diga uma coisa, Cristina. Morar em Vitória da Conquista, viver em Vitória da Conquista, com gênios, né? Porque Glauber Rocha, que viveu aí, nasceu aí, viveu aí, criou um cinema novo, né? E ainda com a presença marcante do bardo genial que é Elomar. Como é que é isso? Influencia? Como é que você convive com a obra de Elomar, com esse sujeito que está socado na roça, mas que é uma presença muito marcante na cultura baiana e, sobretudo, em Vitória da Conquista? É uma responsabilidade muito grande. Primeiro, me reporto a Poções, terra de grandes cineastas, escritores, fazedores de arte, de cultura. E em Vitória da Conquista não é diferente. Cada vez que nós produzimos, nós temos uma responsabilidade local, né? Não é somente uma reverência, mas é um aprendizado constante dos grandes. Ao ouvir Elomar, ao ouvir João Mar, inclusive João Mar fez um momento musical no lançamento do livro, e eu E sou muito acaba de grata a lançar um isso. CD maravilhoso, né? Sim, Acertando, né? Só tocando sim, peças do pai dele ao violão, que ele é um grande violonista, João Mar. sim. Um grande maestro, um grande registro, fantástico. Então, quando nos deparamos, e meu trabalho de mestrado é na área de cinema, e o Glauber é marcante, né, nessa trajetória, a gente tem aquela Cristina, conserta um responsabilidade. pouquinho a tela, porque está aparecendo pouco o seu rosto. Pronto. Assim, aí, por favor. Melhorou? Melhorou. Pronto. Nós temos uma responsabilidade muito grande, José Inácio, porque, assim, não é que você precise necessariamente ser o grande. Cada um faz de acordo com sua trajetória de vida, com sua individualidade. Bourdieu já deixava isso muito claro. Cada um tem os seus hábitos, cada um tem a sua trajetória, suas condições materiais e intelectuais de produção, e cada um da sua forma produz. Mas, quando nos deparamos com algo tão grandioso quanto é a obra de Elomar Figueira Melo e de Glauber Rocha, e nos reconhecemos nesse espaço, e somos reconhecidas nesse espaço quando estamos fora na América Andina, por exemplo. Quando citamos Glauber e Elomar, a referência é de suma importância, porque a responsabilidade ela está ali presente, não é? Você não é o próprio ou a própria, mas você precisa representar essa identidade. É uma questão identitária, cultural, artística, estética, que você precisa valorizar, considerar, independente da sua produção. E aí, o bode velho. melhorar, né? E o bode velho está aí, né? O bode velho está aí com 85 anos de idade. O bode velho
Elomar, carinhosamente, como ele é chamado, né? Exatamente, E exatamente. você, e você Quando eu falou em cheguei à você. Vitória da Conquista, eu me deparei já com a obra de Elomar e com a obra da professora Eleusa Figueira Câmara, também uma das grandes escritoras aqui de Vitória da Conquista. Certo. E você falou em Poções, né, que terra de Afonso Manta, que nós já mencionamos aqui. Lá tem um jovem cineasta que me procurou um dia, um cara novinho. Eu falei, ele falou, eu sou cineasta. Aí eu olhei assim, cineasta, olha só o que é, né? Uma cineasta. Sim, que eu estou fazendo um documentário sobre Afonso Manta e quero um depoimento seu. Era ninguém mais do que Rogério Sagui, que está aí, ó, dirigindo na Netflix, dirigindo na Globo, entendeu? Um cara que sem grana, sem nada, pobre, preto, mas acreditou no talento dele, no sonho dele e está brilhando. Então isso é muito importante. E ele sabia essa responsabilidade que tinha. Ele mencionava o tempo todo o Glauber Rocha, o Elomar e outros, né? Mas, Cristina, esse primeiro momento da gente já está terminando, viu? Eu vou pedir para você dizer mais um poema, aí em seguida peço para que você saia um pouquinho para a gente chamar o nosso companheiro Marcelo Sandman. Pronto, tranquilo. Um momentinho só. Lerei agora A Poetisa da Torre. Gravar meu nome em teu beijo de centauro alado. As tecelãs das metáforas estão famintas, bebem o óxido da tinta dos manuscritos, comem pão sobrenatural. De tanto amor inconfessável, feras combalidas fazem cortes nos lábios do romance visionário. Não vivo só, nem a poetisa da torre. Ambas flutuam nos lagos, presas entre rosas imperiais. Correm para salvá-las, verbos espalhados em penhascos. Correm para salvá-las, negros cavalos mutantes. Afogadas nas folhas verde-oliva, salvas por pescadores, retirados dos poemas degradáveis, à margem do lago. Lirismo, destituído de qualquer realeza. Lirismo, destituído de qualquer realeza. Cristina Leilani. Cristina Leilani Fernandes, grande poeta baiana, grande poeta brasileira, uma satisfação estar com você aqui. Eu vou pedir licença a você um tempinho para a gente bater um papo com o Marcelo Sandman e em seguida você retorne e ficaremos os três aqui conversando, dizendo poesia, viu? Muito grato Maravilha, por esse primeiro momento. maravilha. E até Agradecido sou eu, sempre. aí você aperta no xizinho aí, né, e dá uma saidinha, por favor. Enquanto isso, antes de chamar o Marcelo, eu quero fazer uma saudação às pessoas que aqui estão nos acompanhando. Olha quem está aqui, a Márcia Cambeba, amazonense radicada no Pará, poeta dos povos originários, grande ativista, grande poeta, minha querida amiga, minha parenta. O Gildeone de Oliveira também está aqui com a gente, poeta da região do Cisal, aqui na Bahia, que vai estar no Poesia na Boca da Noite mais adiante. A Maria Amélia, o Alan Dias, a Yolanda Costa, poeta querida, aqui da cidade de Itabuna, eu chamo ela de Papajaca. Yolanda, hoje é aniversário do nosso querido Jackson Costa, grande ator, amante da poesia em geral, amante da poesia de Castro Alves. Parabéns ao grande ator e queridíssimo amigo Jackson Costa, que é cunhado da grandiosa poeta Yolanda Costa, que também é ariana. Abraço, Yolanda. Aqui também está conosco o Franco Setúbal, a Bruna Caripuna, poeta dos povos originários lá do Amapá, que esteve conosco aqui a semana passada, abrilhantando Poesia na Boca da Noite. Nosso abraço, nosso carinho. Joselita Maria Ramos, a Luli Rojansky, que é uma poeta, que é uma escritora, romancista, prosadora lá do Amapá, vai estar conosco na Fripelô. Luli Rojansky, se prepare, viu? A Cátia Prado Feliz,
Linda Sólia, que é minha mulher, a Leda Maria Teles, o Dino Valdo, o Dinovaldo Gilioli, a Assinha Souza, a Fernanda Tati, que é lá de Moçambique, não, de Angola, a Fernanda Tati, mãe de uma grande estilista de lá, e uma querida amiga, o Edson Rosa, perdão aí, Edson, seu sobrenome está meio... O Cláudio Rosa, a Fátima Dias, a grande poeta Jovina Souza, minha querida amiga, grandiosa poeta Jovina Souza, rainha Jovina Souza, o Sérgio Augusto Ferna, a Evelyn Oliveira, querida Evelyn, alagoana, lá de Marechal Deodoro. Um abraço carinhoso, Evelyn. O Genilson Silva e o Yoko Suzuki. Enfim, sejam todos e todas muito bem-vindos. E agora, ó, o Willo Barroso também chegou por aqui agora, viu? A Jovina também, a Ariana, né? Ô, Jovina, por isso esse fogo. Willo Barroso, grande poeta do Ceará, meu querido. Um grande abraço. Olha, agora eu vou chamar o Marcelo Sandman, né? Mas antes de chamar o Marcelo, eu vou fazer a leitura de um poema dele. Um poema... Eu tinha separado um poema longo fôlego, mas eu me deparei com um poema mais curto que me chamou muita atenção e que eu preciso dizer esse poema, que se chama Quanto Tempo Dura um Poema? É o Indaga. Quanto tempo dura um poema? O tempo do olho sobre a página? O tempo do corpo vida afora? O tempo da pátina na memória? Quanto tempo dura um poema? Este poema, este que você lê agora, Marcelo Sandman. Agora vou chamar esse camarada aqui. Cadê ele? Tá aqui, Marcelo. Pronto, convite lançado, ele já vai aparecer por aí. Por aqui. E por aí. Pelos Brasis e pelo mundo. Coisa mágica, né? A Cristina Leilani Vitória da Conquista, eu aqui em Jiquié, Marcelo Sandman no Paraná, e nós reunidos aqui nas redes sociais. Cadê você, Marcelo? Estou aqui. Pronto. Tá me vendo? Estou lhe vendo e lhe ouvindo bem. Você me ouve? Que bom. Coisa Tô boa, bem, alegria ter tá você aqui. certo. Eu que fico muito feliz com o convite, sabe? É um prazer participar dessa programação tão intensa. Tenho acompanhado alguns programas. Você reúne aí gente do Brasil todo. Eu confesso para você que eu fico espantado com a quantidade de gente que faz coisas, pessoas que eu ainda não conheço, poucos, né? Eu que não faço outra coisa a não ser ler, mas mesmo a gente está sempre em falta. E é um grande prazer ter contato com essa gente toda aí que está fazendo coisa muito bonita aí do Brasil afora. No nosso bate-papo, eu vou fazer a leitura da sua biografia, viu? Vamos lá? Marcelo Sandman nasceu em Curitiba em 1963. É professor de literatura portuguesa no curso de letras da Universidade Federal do Paraná desde 1992. É poeta e autor de canções. Como poeta, publicou os seguintes livros: Lírico Renitente, pelas 7 Letras, em 2000. Criptógrafo Amador, editora Medusa, 2006. Na Franja dos Dias, 7 Letras, 2012. A Fio, 7 Letras, 2014. Sangue na Guerra, 7 Letras, 2016. A Antologia Poética, que eu tenho ela aqui, é de Antologia Poética pela Cotter ou Cotter? Cotter. Cotter. E Ateliê Editorial, em 2017. Editorial. E Não Cicatriza, também pela Cotter, em 2021. E, como autor de canções, lançou o CD Cantos da Palavra, com parcerias com Benito Rodrigues. Em 2014, saíram a público os CDs
Conselho do Bom, com músicas de Cláudio Menandro, para as quais Marcelo escreveu letras em parceria com Benito Rodrigues. E No Silêncio da Canção, primeiro CD do grupo curitibano Zirigdansky, somente com canções de Marcelo Sandeman e parceiros. Integra a banda desde 2019 como compositor e tecladista, com a qual lançou o EP Os Dias Não São de Paz, em 2024, que nós ouvimos aqui no início. Não é verdade? Procede tudo? Sim, Pronto. E me procede, diga tá aí, tudo meu amigo, certo. como é que eu sempre faço logo Tá essa bom, perguntinha. O mistério da poesia, né? Como é que chegou? Como é que ela lhe convocou? Em que momento você percebeu que era imprescindível para você fazer isso que a gente chama de poesia? Olha, José Inácio, isso vem desde muito cedo para mim, sabe? Eu ali, adolescente já, eu comecei a estudar música clássica, piano clássico, fiz alguns anos, e ao mesmo tempo eu era leitor, muito assíduo, né? E aí, jovem ali, com 16, 17 anos, eu comecei a querer fazer as minhas coisas nesses dois campos, a música e com a palavra poética, achava que essas duas coisas tinham muita conexão, e comecei a escrever poemas, coisas que depois eu fui musicando e viraram canções, então essas coisas estão aí postas desde muito cedo. Apesar de que essas coisas mais antigas que eu fiz lá, dos 16 aos 20, 21, ficaram lá na gaveta, e a gaveta, o armário com a gaveta perdeu-se. Deve estar em algum depósito por aí, então eu não tenho memória dessas coisas feitas antes. Mas isso vem desde muito cedo. E lá pelas tantas também, quando eu me tornei aluno de letras, eu fiz curso de letras e comecei a ler sistematicamente poesia, até em função das demandas acadêmicas, e a discutir com colegas e professores, né, eu fui aproveitando todo esse processo de leitura para realimentar o próprio processo criativo, né? Então, tá aí A posto, né? mesma pergunta que eu fiz para a Cristina Leilani, agora em relação à sua cidade, né? Que dois monstros aí, dois monstros da Uhum, literatura brasileira, né? Dalto Trevisan e Paulo Leminski. sim, De que modo esses dois grandiosos sim. artistas exerceram influência na sua produção, na sua música, na sua vida? Olha, bastante, José Inácio, porque eu sou um leitor assíduo desses dois Muito. autores, que são muito diferentes entre si, né? O Paul Leminski, inclusive, tinha ali, estabeleceu umas polêmicas com o Dalton, fez uma passeata portando um cartaz assim, abaixo o conto. É todo um folclore em torno disso, né? Digamos assim que havia uma diferença ali, e até onde eu sei, o Dalton também não tinha o Leminski em grande conta. Então, né, são autores diferentes, gerações muito diferentes também, vale frisar, né? Um é um prosador, mas que também tem todo um viés muito próximo da palavra poética, tem textos dele em prosa que são poemas, né? E o Leminski, por sua vez, sobretudo um poeta, mas também um homem que enveredou pela prosa. Eu li bastante e tenho vários poemas em que, inclusive, explicitamente eu homenageio ou converso com esses dois autores. Então, posso dizer que eles estão muito presentes. E com a questão também de marcar a diferença. Esse é o grande desafio, né, para quem vem depois de dois autores fortes, né? A gente gostar, reverenciar, mas ao mesmo Cortar o tempo cordão umbilical, né? ter que Cortar o ir cordão adiante, umbilical. achar um caminho. Exatamente, né? Que aqui no Nordeste nós temos Exatamente, essa exatamente. dificuldade com o João Cabral de Melo Neto, né? Que é uma voz muito forte. Então, eu que sou Imagino, alagoano, né? Jorge de Lima, que eu cresci com aquela coisa do Jorge de Lima, do Jorge de Lima, do Jorge de Lima. Aí você fica querendo se livrar um pouco do Jorge de Lima, né? E É, do Cabral. e é um poeta poderoso. Dois poetas poderosos, o Jorge Lima, eu gosto muito do Cabral. É outro autor que eu li muito e me vejo influenciado por vezes, né? Agora o Jorge Lima é um poeta estranho, né? Ele é um poeta difícil que eu li também. Tem aquela fase modernista dele mais acessível, Invenção evidentemente, de mas depois Orfeu, quando ele né? começa a trabalhar com aquelas imagens surrealistas, aquele imaginário, É. aquilo é vertiginoso.
Eu confesso que às vezes eu me assusto, eu me aproximo e me afasto, me aproximo e me afasto, mas de fato não deve ser fácil, né? Gostar e tentar fazer alguma Mas coisa agora para nós além, queremos né? ouvir poesia de Marcelo Bacana. Sandman. Eu vou ler. E aqui o Tá calor do fazendo muito frio diabo. aqui em Curitiba. Outro dia a gente conversou, você falou que o calor por aí estava. O calor aí estava insuportável. Aqui está fazendo um frio dos diabos. Eu, inclusive, estava com outro casaco, eu tirei para não ficar Eu estava parecendo um olhando urso para polar você aqui, então eu e deixei essa de pensando bola aqui, Marcelo, olímpica. de, Então, poxa, ele está se acabando de frio lá e eu aqui me acabando de calor. Que Brasil é esse? Que mundo é esse? tá, o frio veio agora. Tava bem gostoso aqui até semana passada, mas desde sexta-feira está um frio forte aqui. E eu vou ler um poema que fala do frio. Eu acho que aproveitando a experiência do frio, ela às vezes não é lá muito prazerosa, mas ela pode ser produtiva também. Então eu vou ler um poema chamado Partido do Frio. Bem, muito bem. Você me ouve bem, né? Penso tirar partido do frio. Este frio não tão somente condição atmosférica, posto seja isso, sim, agudamente, mas também todo um estado de espírito. Preparo versos de gelo que devo mastigar com o prazer de quem mastiga pedras, e que quero cuspir, junto a cacos de dente e uma baba de muco e sangue, nessa parede indene, frígida, asséptica. É o partido É. do frio. Não, O frio é eu estive importante, né? aí, né, O frio no fere. Festival da Palavra de Curitiba, rapaz, eu penei, viu? Frio do dia. No primeiro dia estava tudo tranquilo. No segundo dia, meu amigo, eu pensei que eu ia morrer de tanto frio. Aí é frio. É, eu imagino que para você, especialmente, deve ser uma experiência Foi quando a gente se reencontrou, que né? mexe Foi quando a também. gente se A gente reencontrou, está porque mais a gente se acostumado aqui, mas conheceu eu vi. no Rio de Janeiro por intermédio do Tiago Amude. Você lembra disso? Foi em 2000, foi em 2015, eu estava às voltas com pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense. Sim, sim, sim. Veja lá Procede, se é isso. você Tá. era Acho que é barbudo, isso, tinha o né? cabelo 2015. preto, eu não tinha barba e tinha cabelo. Hoje eu estou com essa barba branca e você sem barba. Quando eu te encontrei, não Ou seja, reconhecia assim de imediato, né? 10 anos depois, quase, 9 anos. já vão 10 anos. Já vão 10 anos. Foi um encontro muito bom, através do Thiago Amude, outros amigos músicos Certo. ali, daquele coletivo Chama, de músicos de uma geração brilhante ali. Nós nos conhecemos naquela ocasião. Eu estava extremamente cansado, tinha tido um dia daqueles, mas eu queria ver o Thiago, queria ver o pessoal ali. E depois de uma semana puxadinha, a gente acabou se encontrando, Certo. conversamos, trocamos livros, né? Eu não sei se eu mandei Eu depois tenho para seus você, mas livros nós aqui. trocamos livros, né? E conheci a tua Naquela poesia. ocasião, não trocamos livro, não. Naquela ocasião, Isso, não. Eu te dei um livro conheci. meu, mas você estava sem livro. Então eu mandei depois, né? Eu acho. Não sei se você comprou os livros, eu acho que eu mandei para você. Não sei se a gente trocou Falha. endereços. A memória às E a vezes minha está falha, né? falhando com a frequência Mas de depois a gente fita. acabou. Ei, vamos a mais um poema do Marcelo Sandman? Mas vamos. Vou ler mais um aqui então. De qual É um poema que se livro? chama Menos Claras. Vamos falar. Ah, sim, Olha, sim, eu sim. estou lendo a partir da antologia poética. Esse livro, eu tenho a impressão que ele faz parte Certo, do Sangue na Guerra. Mas ele tá certo. na antologia poética, que é esse livro que você tem aí também, né? Na antologia poética eu dei uma reorganizada, os poemas não seguem uma ordem muito cronológica. Então eu vou ler esse aqui. Menos claras. Vamos falar de coisas menos claras, do que à primeira vista não pode nem ser visto, do que em contato escape a todo tato. Vamos ouvir o som de um sismo percutindo em fundo de cratera, de satélite em declínio, de planeta perdido em remoto sistema solar. Vamos sonhar com o que foge à matemática, pois que é de outra matemática, mais dura e rara, um cálculo que o cérebro processe quando em coma. Vamos amar a mulher em
chamas, vulcão em trabalho de parto. Ela verte com fúria suas cinzas e lava em lavas o que esteja no caminho. Vamos rezar ao Deus abatido, que jaz no fundo do corpo, que jaz no fundo do copo, essa água mais seca que a sede, mais turva que o vinho. Beleza de poema. Das coisas menos claras, a poesia tenta tangenciar o escuro, o obscuro, né? É sobre isso que fala o poema, O de derradeiro alguma maneira. livro que você publicou foi Não Cicatriza, que é esse aqui que eu tenho em mãos, né? Eu pergunto, Isso, ele é de isso. 2021, nós já estamos em É o, 2025, alguma coisa vai sair por agora? Como é que é? Você sabe que depois que eu publiquei esse livro ele saiu, acho que é um pouquinho depois, José Inácio, ele saiu em 2021, tá certo, é isso mesmo. Eu tenho escrito, mas eu tenho escrito pouco, então por hora eu estou deixando acumular mais materiais para tentar lançar alguma coisa mais adiante. Eu não escrevo muito, eu escrevo pouco normalmente, né? E espero sempre, mexo nos poemas, né? Mexo muito E é no por pouco que eu isso que escrevo. os livros saem com essa Então eu qualidade, né? tô Porque com você algumas não coisas tem novas. pressa. É por isso que os poemas saem. O que agradeço. Agradeço, Zé, essa tua impressão. Eu escrevo, então eu não tenho nada para publicar em termos de coisas novas, mas deve sair, deve não, vai sair logo mais esse ano, é uma reunião da minha poesia, através de um edital de lei de incentivo também, eu acabei conseguindo classificar esse projeto, que reúne todos os meus livros, muitos deles estão já fora de catálogo, né? Menos o último, menos o Não Cicatriza, né? Então, só para você saber que isso vai sair aí, então a poesia vai voltar a circular, porque os livros estão esgotados, como eu falei para você, né? Tenho feito muita música. Em compensação, se eu tenho escrito pouca poesia, eu E voltei a normalmente mexer muito com você faz música, as voltei a letras também, tocar, não é isso? inclusive, né? E tenho feito canções. Eu faço as letras também. Eu faço as duas coisas. É um processo. Tem canções que eu faço sozinho, tem coisas que eu faço a música e convido o meu parceiro mais frequente, que é o Benito Rodrigues. Na apresentação você fez referência a ele, né? Mas eu coloco muita letra para músicas de outras pessoas. E tem o Cláudio Menando, é o meu parceiro mais constante nessa parte. Então eu faço as três coisas. Ou só música, ou só letra, ou música e letra. Eu gosto de fazer isso. E tenho feito, como eu voltei a tocar o instrumento e tenho tocado ao Recentemente vivo vocês com o fizeram a grupo, né? apresentação, acho que não tem nem uma Eles semana que aceitaram. vocês fizeram uma apresentação. Né? Exato. Fizemos a sexta-feira passada, numa casa de show. É um bar que tem um espaço de show bacana aqui. Foi Eu ótimo, vi os foi acho três que uma das vídeos que você nossas melhores postou, eu vi os apresentações. três vídeos que Então, você como eu postou, eu voltei vi a todos os tocar, três. Gostei muito. Deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma curiosidade, né? que Lá, bom. menino, quando você começou pela música, me Sim, parece, tocando piano clássico, né? E aí a poesia isso, surge naquele momento, isso. e mais Uhum. tarde, quando você tem noção da poesia, você se entende como poeta, e você músico, tecladista, pianista, e fazendo letras para as canções. Essas letras você considera como poemas ou é uma coisa diferente que é feito muito em função da melodia, ou é um texto que se sustenta sozinho no papel e que você pretende publicar como poema? Não, raramente acontece isso. A palavra está a serviço, entre aspas, né? Ela vem depois da música. No meu caso, eu já ouvi depoimento de muita gente que faz canção, cada um tem um processo. Ou eu faço a música e o texto depois, ou alguém me dá uma música e eu ponho o texto. Então o texto ele vai se adequar à estrutura da música, à divisão rítmica, os desenhos da melodia, toda a ambiência, o estado de espírito que a própria melodia, sem letra, já dá ao ouvinte, né? Eu tento captar e transformar isso em texto. Eu acho que ele funciona quando a gente ouve a canção na boca de um cantor. Quando eu leio, né, o texto por si só, eu acho ele mais frágil.
Então são duas coisas para mim bem distintas, apesar de haver conexões evidentes, né? Mas o texto publicado em livro, ele tem que ter uma espinha dorsal independente do que quer que seja, né? Ele tem que funcionar na voz que diz, na voz que fala o poema. E a letra é na voz que canta, tem É por outras isso que coisas em jogo aí, né? Mas é claro que a minha experiência de leitor e de alguém que escreve poesia, eu aproveito nas canções, né? Tento também não exagerar, porque às vezes a canção tem que ter um tipo de. A meu ver, não necessariamente, talvez o que eu fale aqui, né, não seja alguém discorde, mas eu acho que tem que ter uma comunicação, é alguma coisa que tem que ter um impacto mais imediato e a palavra um pouco mais acessível, por mais que seja complexa a mensagem ou a estruturação, mas ela tem que funcionar quando o ouvinte ouve na primeira vez, né? Ao passo que eu acho que o texto, o poema tem um outro tempo, tem um outro tempo de fruição. E daí você pode por mais que seja investir a em outras construção do coisas, Chico né? Buarque, por mais que sejam os podres poderes do Caetano, que são textos, né? Tem um É, apelo imediato. Ele chega é, direto na pessoa, bem mais rápido do que o poema, né? é, Eu concordo com você, ele por conta chega. dessa questão Eu, que é feita em função de uma uhum, melodia, das nuances musicais, da música. uhum, isso, uhum, Podemos ouvir mais isso, um poema seu? exatamente. Pode ser pode ser do Não Cicatriza? Podemos, vou ler do Não Cicatriza. Eu separei aqui, só um pouquinho. É um poema que se chama Se Morrer Fosse Fácil. Se morrer fosse fácil como dar a descarga, eu não hesitaria. Sentado no vaso sanitário, penso no dia que começa e logo mais terá seu fim. O que faz com que alguém não desista, com que um homem insista, a mesma manhã, a mesma tarde depois, horas que vão pelos dias, dias que vão pelos meses, meses que vão pelos anos, como excrementos pelo cano? Ponho água para ferver, passo manteiga no pão, deixo intacto o jornal. Sabiás fizeram ninho num dos vasos da varanda, gerânios explodem em verde e vermelho, um andante de galope não me sai dos ouvidos. Lembro, de repente, de meu pai, barbeado e bem disposto, às 6 horas da manhã, cantando singela cantiga, ele acende a luz de nosso quarto, acorda a todos com gosto. Bebo um gole de café, leio sem pressa o jornal, dou uma mordida no pão, mastigo, mastigo, mastigo. Lá fora está frio e nublado, mas a previsão para o dia é de sol Que beleza e de poema remissão. de Marcelo Sandman. Marcelo, você tem um poema que você fez para o seu pai que é uma Obrigado, coisa assim Josina. que é muito bonito, cara. Eu fui para a roça, lá para Pedra Só, na Chapada Diamantina, onde tem uma roça chamada Pedra Só, e tem uma montanha. Por isso que o nome do lugar é Pedra Só, de sozinho, Uhum. que é uma pedra. Eu subi aquilo, escalei com meus filhos e a Aham. gente leu aquele poema lá. Foi um momento que eu assisti uma apresentação sua e você leu o poema, eu fiquei muito emocionado com aquele poema. E Eu lembro foi. que você estava aqui na E feira, tinha um né, momento que era só na dos festa poetas do literária daqui, Paraná, que né? era meia hora para cada poeta. Acho que, se não me engano, era 24 horas de poesia, acho que é o nome Sim. E você disse um poema lá e depois você me deu esses livros, Aham. entendeu? Eu vou pedir para você dizer esse poema, pode ser? Isso. Para Pode encerrar ser? Você quer que eu esse diga agora? momento e a gente Pode chamar a ser? Cristina Vamos. Leilani. Pode ser? Eu Leio, sei, ótimo. eu É um poema sei. um pouco mais extenso. Vou ler aqui. O livro Não Cicatriza, ele foi dedicado ao Eu meu sei. pai. Meu pai faleceu em 2017. Eu havia dedicado ali o meu doutorado para ele estava vivo ainda. Meu pai era professor universitário, linguista, né? Ele que inclusive me introduziu no universo da literatura, da leitura. Era hábito ler lá em casa, né?
E agora, né, ele faleceu em 2017, eu acabei dedicando o livro a ele, e ele aparece em 3 poemas. Só depois é que eu me dei conta que ele estava ali, né? Nesse que eu acabei de ler, e aparece de uma maneira muito Exato. clara no poema que fecha o livro, né? Que é um poema mais... Por favor, Eu vou fique à ler vontade. então, vou tomar um golinho de água aqui, tá? As montanhas, o mar, as cidades e uma breve contrição. Você me levou para conhecer as montanhas, nas manhãs frias de inverno. O caminho era árduo, a lama entrava nos sapatos, as raízes agarravam nossas pernas, os galhos riscavam o rosto, os braços. Aquela subida íngreme que jamais tinha fim. Era sal e cansaço o que ali nos dizíamos. Eu, menino, tentando acompanhar a passada, sem saber se era logro a alegria que você prometia. Mas depois, heróis felizes à luz do meio-dia, nos ombros do gigante que havíamos prostrado, contemplávamos o horizonte, nosso prazer ainda mais se avivava na água fresca que bebíamos do cantil. Você me levou para conhecer o mar, nos dias mais quentes do ano, o sol lambendo firme nossas costas, caminhávamos dezenas de quilômetros na areia dura, na areia mole da praia, molhando os pés, o rosto, as mãos. Você me dizia coisas que eu jamais saberia, você que falava tão pouco, quase tanto quanto eu. Depois fazíamos o caminho de volta até o guarda-sol, que era sem limite, e então corríamos em direção ao mar, penetrando as ondas, devassando as águas, livres e felizes, eu e você, livres e felizes no corpo do mar. Você me levou para conhecer as cidades de outros estados, de outros países, longes Alemanhas, misteriosas Minas Gerais, e tantas e tantas e tantas mais. Em cada cidade sempre uma igreja, as muitas igrejas que visitamos, circunspectos, reverentes, mirando os vitrais, as colunas, as abóbodas, o Cristo crucificado, sempre um santo a quem acender uma vela, a oração sincera no gino flexório, o sinal da cruz na entrada e na saída, e depois as praças, as ruas palmilhadas, o pão com presunto e queijo que a fome pedia, e o desejo de conquistar o mundo. Você me levou para conhecer o mundo, e eu, perdido nesse mesmo mundo, vez ou outra venho visitar você. Da dura treva da velhice sem memória, você me olha e não me reconhece, ou mal me conhece, mas eu conheço você. Filho, por que me abandonaste? Poderia dizer, não diz, jamais irá dizer. E a essa pergunta que por você eu me faço, dolorosamente me faço, insuportavelmente me faço, eu calo a resposta aqui neste poema, este poema que você não vai ler, este poema que eu não vou escrever. Que beleza de poema, que poema, Ele poema estava bonito, vivo ainda a essa época. que me emociona, viu? É, Foi que por isso bom, que eu subi a que Pedra bom. Só, que é a serra que tem Eu lá, que é também. a montanha que nós temos, para poder ler esse poema para os meus 2 filhos. Uhum. Ele era excursionista, montanhista, subia a montanha, a gente ia junto. Então, isso aqui é memória viva, de fato, né? E essa experiência eu também tive com ele. Imagino que os seus filhos também deva ser uma experiência muito, muito boa para eles, né? É. Subir esse desafio de subir a montanha, tentar seguir a Hoje eles são passada do homens pai, né? maiores do que, são homens É uma maiores do que experiência eu, forte. maiores, mais fortes. O caçula está com 100 quilos, é forte, bem Eles estão forte. com que Vai fazer idade? 18 anos agora no dia 20, e o outro é mais alto ainda, assim. Então, aí eu digo, agora vocês é quem tem que segurar o pai. Então eles correm na frente, É, eles correm na frente e a pois gente tenta é, subir atrás toda a devagarinho, né? bagagem, Engatinhando na viu? pedra, Toda a bagagem eles vão com só. eles. Meu querido, vamos chamar a Cristina Leilani? Isso, beleza. Pronto. Vamos sim. Cadê? Tá aqui. Ela tá chegando. Aqui é o Poesia na Boca da Noite. Nessa noite nós estamos com 2 poetas maravilhosos, a Cristina Leilani Fernandes. Olá, Cristina.
lá de Vitória da Conquista, de Poções, Vitória da Conquista, e o Marcelo Sandman, de Curitiba. Apresento os dois, Cristina, Marcelo, Marcelo, Cristina. Prazer imenso, Marcelo. Sandman me chamou a atenção. Tudo bom, Cristina? Cristina, o seu rosto está aparecendo pouco, tá? Tudo bom, Cristina. Prazer em Aí, conhecê-la. melhorou bastante. Bom, Obrigada. vocês já ouviram um pouco os poemas um do outro, né? Nas partes em que nós ficamos aqui. E para dar continuidade ao Poesia na Boca da Noite, do jeito que eu pensei, que eu idealizei, de cara eu já peço para Cristina Leilani Fernandes fazer uma pergunta para o Marcelo Sandman. Pronto. É um prazer, Sandman aí, a ideia do sonho do Neil Gaiman. Me reporto a isso. Com alegria ouvir seus poemas e creio que você já tenha respondido, mas mesmo assim vou enfatizar aqui a questão. Haveria um equilíbrio, um ponto de equilíbrio em que você, no momento da escrita do poema ou do poema para a transcrição da música, você diga: pronto, este é o ponto, esse material pode ser impresso. Ou vice-versa. Esse texto aqui, ele é música pura. Eu tenho que transpor para um outro suporte. Então, haveria esse ponto, haveria esse diálogo, essa conexão? Cristina, deixa eu ver se eu consegui entender a tua questão, né? Porque você está falando justamente com essa fronteira entre o poema e a letra de canção, né? É isso? Com relação ao poema, como eu disse, ele tem que. Eu gosto de ler em voz alta as coisas que eu escrevo. Eu escrevo no papel, escrevo no computador. Hoje em dia, o computador por perto e vem uma ideia, eu quero anotar, mas eu escrevo, colo embaixo, mexo, vou indo, fica uma porção de coisa para trás, eu vou indo até um momento em que eu acho que está bom ali. E para mim estar bom é quando eu consigo dizer o poema, quer dizer, fazer a leitura do poema, eu acho que ele tem um impacto, que tem alguma coisa que pega, assim, que tem uma força na voz que começa a dizer, vai encadeando aqueles versos e chega um momento de desfecho que, para mim, na minha perspectiva, tem que ter uma certa contundência. Então, quando eu consigo chegar a isso, eu me dou por satisfeito. Se eu vejo que fica uma finalização frouxa, ou eu espero para tentar mexer, ou eu deixo de lado. A canção, a letra de música, ela vai pressupor uma outra coisa, que é o fato de que, no caso das minhas parcerias, eu tenho que, de alguma forma, ver o que diz ali o compositor da música, né? Quando eu mesmo faço a música, eu tento ver se aquilo funciona na voz de alguém que canta, né? Então eu também vou burilando o texto, adequando o texto justamente porque ali a melodia, a linha musical com a sua harmonia, ela propõe uma espécie de estrutura fechada. Como o soneto é uma forma fechada, né? Os dois quartetos, os dois tercetos, o soneto italiano com o verso decassílabo, é uma forma fechada. O poeta que vai fazer um soneto italiano, ele se subordina a uma forma pré-existente. Quando você recebe uma música, uma linha melódica desenvolvida, e eu respeito tudo que o compositor faz, né? Eu tento fazer com que as palavras entrem naquela linha melódica de uma maneira não forçada, que as palavras coincidam com as sílabas tônicas e átonas, né? Que respeitem o tamanho da melodia. E até isso ficar... Isso dá muito trabalho. Para mim, isso dá muito trabalho. Eu fico ali fazendo e refazendo. Mas eu só fico satisfeito quando a pessoa, no caso de uma parceria, me diz alguma coisa nesse sentido, olha, tá bom. E quando a voz, alguém que cante, dá verdade àquelas palavras, porque elas têm que funcionar no canto, né? Às vezes você acha que está funcionando, mas a linha melódica é muito bacana, o texto é muito bom, mas as duas coisas batem de frente, né? Então tem que ter a química e funcionar no gesto, né? da voz, né? E a voz que chega ao ouvido. Então, realmente há necessidade desse equilíbrio, Bom que sim. né? Desse momento, vamos dizer assim, de equilíbrio, em que elas possam ser expostas. Agradeço a resposta, eu creio que
satisfeitíssima aí. Os esclarecimentos foram dados também na colocação de José Inácio, uma pergunta muito próxima, né, a essa fala, e é uma curiosidade, porque para nós que não lidamos com a música em especial, não temos essa expertise, essa compreensão, ela é necessária. E quando percebemos que ela é próxima do poema, né, tal qual esse equilíbrio, esse ponto, né, esse ponto X de falar, não, realmente, ou na voz do poeta, ou no texto impresso, chegamos a esse momento, a esse equilíbrio, ele pode ser passado para frente, ou para a voz, ou para o texto impresso. Obrigada, Marcelo. E ainda Tá há Obrigado pela aqueles pergunta. compositores, músicos, né, que pegam os poemas, assim, poema de Cecília Meirelles, Flor Espanca, Ferreira Goulart, e musicam maravilhosamente bem, como é o caso do cantor e compositor cearense Raimundo Fagner. Sim. O Fagner ele pegou um soneto da Flor Espanca e botou na boca do povão. É uma coisa extraordinária. Minha alma de sonhar, tenda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. O cara fez isso em 1981 e até hoje todo mundo canta. Eu acho isso magistral, quando ele pega ali Traduziste do Ferreira Goulart e dá aquela esfera musical, assim, meio moura, meio... Nossa, é impressionante. O Fagner tem uma habilidade incrível de musicar poemas. Eu o entrevistei e perguntei, como é isso? Ele disse, rapaz, a música já está lá no poema. Quando eu pego, eu só faço abrir a boca, já está lá, já está pronto. Vocês, poetas, já entregam pronto. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Já está lá. Eu fiquei impressionado com essa fala dele. Ele disse que não tem dificuldade nenhuma. Sim. Quando tem de ser, ele olha e bate. Ele disse, olha, quando eu fiz Fanatismo, eu estava voltando da Espanha e no café da manhã, o Fausto Nilo, que estava viajando com ele, chegou com um livro de uma poeta, que um professor dele do Ceará disse que ele comprasse o livro, que era Flor Espanca, que era uma poeta completamente desconhecida no Brasil. Aí o Fagner disse, me mostra aí. Estava aí, terminaram o café, o Fagner foi para o quarto, 20 minutos depois ele voltou desesperado, batendo na porta do Fausto Nilo. Temos que botar essa música no disco, que já estava pronto, o disco completamente gravado na Espanha. A única música que foi gravada no Brasil foi Fanatismo, que foi o grande sucesso do disco. Veja como são as coisas. Né? Agora, Marcelo, eu peço por gentileza que você faça uma pergunta a Cristina Leilane Fernandes. Vou fazer sim. Cristina, eu estou conhecendo a tua poesia agora. Vejo que você, como eu, já estamos fazendo essas coisas há um bom tempo já. E a gente vai sempre se surpreendendo com o novo que não é tão novo, mas que é novo porque a gente está entrando em contato pela primeira vez, conhecendo e fruindo e vibrando junto, né? Os poemas que você leu me chamaram bastante atenção. Você leu ali um texto chamado Dispensa de Minha Avó, que tem ali aquele caráter de falar um pouco da natureza da poesia, mas articulando isso com a própria memória. Como é que é esse processo de aproveitamento da memória pessoal com matéria de poesia? Você podia falar um pouquinho sobre isso? Porque não é só da reminiscência em si, mas você está por fazer e do aconchego, né, do forno, da voz, da palavra que acolhe, né? Podia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Sim, com o maior prazer. Quando perdemos nossos entes queridos, quando eles não estão mais conosco, né, nesse planeta Terra, isso fica muito forte, fica muito latente. E ao buscar essas reminiscências, ao lidar com elas, não é fácil, nunca é fácil, como você bem nos colocou aí em relação ao seu pai. E o prazer e a alegria em relembrar esses momentos, ele se torna tão forte, tão necessário, que você precisa expressar isso de alguma forma. E ao lidar com essa temática, com a temática
das minhas origens, dos meus ancestrais, né, da minha terra, de Poções. É algo que me faz viva, inteira e presente, porque não ficou para trás. Há algo a se dizer, há algo a se trazer para os que estão aqui, para os que estão presentes, né, na nossa geração. E foi uma necessidade de demarcar esse espaço, que eu não havia demarcado ainda. O José Inácio, ele conhece meus textos, eles são nessa linha mais hermética, mais imagética. Quando eu busco essa ancestralidade, parece-me que os textos se tornam, entre aspas, mais simplórios, vamos dizer assim, no campo da palavra mais sensível, mais sentimental, mas, ao mesmo tempo, pela minha experiência, pela experiência da escrita, pela nossa experiência, a gente tenta dar esse contorno mais poético, mais vivenciado, mais fortalecido pela palavra, pela semântica que ela traz, pelo significado que ela traz para nós. Então, é um presente que nós nos damos, que eu me dou o luxo de me reportar a esse momento, a essa memória, e trazer para os leitores. Então, um presente, é uma graça, e eu me sinto muito feliz, e me senti muito feliz após concluí-los e retomar a leitura de todos, né, que é o Oferendas Florais, que trata dessa temática em especial, e me ver ali, tão presente, tão viva e tão intensa. Uhum. Obrigado, bonito. Meus Espero que eu tenha amados, respondido. agora eu vou pedir a cada um de vocês, eu vou pedir Sim, a muito cada um de obrigado. vocês que separem aquele poema daquele ou daquela poeta, né? E digam, façam a leitura do poema e digam o porquê do poema e porquê da importância do poeta na vida, na obra de vocês. Podemos começar pela Cristina Leilani. Tranquilo. Obrigada. Lerei aqui o poema O Desencantador. É um poema em homenagem a Rainer Maria Rilke. Ele é um poema do poeta Sérgio Augusto Fernandes Barbosa, um dos contemplados pelo Prêmio Zélia Saldanha 2024. Amo de paixão Que é os um prêmio da textos. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, não é isso? Exato. Eu fui premiada com o último baile e ele agora foi um dos contemplados, né? E é um poema Você foi que eu... contemplada com este livro aqui, ó. Exatamente, ele mesmo. O último baile. Agradeço pela imagem aí. Vamos ao texto. O Desencantador. Não há apenas grades na terra para olhar. Olhe através das dobras das cortinas, o brilho que aponta o sol, o afeto em tudo que envolve. Te enriquece ou te devora? Vira a árvore florescendo em frente ao teu silêncio e ouve de longe a melodia dos violinos pela janela. Seu coração estrangulado ainda pulsa ao som cerebral. Sim, que amarrado ao pulso estraga a estranha visão de maciços martelos invernais, a malhar ferros com seus golpes pelas montanhas velhas, escuras, nas noites em que sua alma mais esfria. Do outro lado, imagina um choro sem ter razão e risadas repercutindo no escuro. Não sei se por existir amor há risos e lamentos. Sei que não há formas no sentimento.
Então, fico cego, ensurdeço, sem que queira nada explicar. Deixe-me aqui na solidão, esperando contemplar a tempestade. Sérgio Augusto Fernandes. Por que desse poema, o porquê desse poeta? A escolha mais afetiva, né? Uma relação bem próxima, é um companheiro que tem assim, percorrido essa trajetória desde o início, né, das minhas primeiras produções, das minhas primeiras publicações, e é caro a mim me reportar aos seus poemas, ao seu texto e à sua pessoa enquanto indivíduo. Cristina Leilani, meu filho mais velho, Carlos Moisés, ele mora em Vitória da Conquista e estuda psicologia na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, na UESB. Então, eu tenho um Maravilha! apreço pela universidade e gosto muito daí por conta que meu filho mora aí. Bom, E gosto porque é a sua terra, é a terra de Alomar, de Helder venha nos Oliveira. visitar, venha nos visitar, venha nos visitar. Fico feliz com seu filho. Obrigado. Marcelo Sandman, é o senhor. Vou ler aqui. Posso Fique à comentar vontade. já o porquê da Fique à escolha? vontade. Depois eu leio o poema. Pode ser? Eu acabei. Quando você disse que fazia parte do programa justamente a gente escolher um poema de um autor e ler, né? Eu fiquei com a dúvida, porque a gente gosta de muita coisa e leu muita coisa. Mas eu acabei escolhendo um autor, que é o autor ao qual você se referiu. Você falou do Dalton Trevisan e do Leminski. Eu acabei escolhendo um poema do Paulo Leminski. Como eu falei, eu sou um leitor da poesia dele. Acho uma Pois poesia é, de altos e baixos, né? eu Deixo adoro claro o Paulo aqui Leminski. e digo isso Dessa com tranquilidade. perspectiva aí que você está falando. Tem altos, tem altos. Eu digo isso com tranquilidade porque eu escrevi muito sobre o Leminski, organizei um livro de ensaios sobre ele. Então, não que isso me dê autoridade, mas eu fico tranquilo para dizer que gosto de algumas coisas, outras menos. Importante. E tem coisas que Entendeu? especialmente boas. Altos e baixos, mas os altos deles são muito, É entendeu? um poeta Muito muito bons. importante. E o Catatal é um livro que, pelo menos a mim, me marcou, mexeu muito comigo, a leitura do Catatal, quando eu tinha ali 20 anos de idade. É uma obra difícil, de impacto difícil, né? Você leu, né? Vamos Você preparando leu para ler jovem essa novamente. obra. Mas eu tô falando mais da própria poesia dele, né? Ele é um autor homenageado esse ano, daqui, Prata da Casa, de Curitiba, Exato. um autor homenageado na Festa Literária de Paraty. Eu vou ler um poema dele que eu gosto especialmente. Não é um poema longo. Diz ali, ler pelo não. Ler pelo não, quem dera, em cada ausência, sentir o cheiro forte do corpo que se foi, a coisa que se espera. Ler pelo não, além da letra, ver em cada primavera a prima pedra, onde a forma perdida procura seus etcéteras. Desler, tresler, contraler, enlear-se nos ritmos da matéria. No fora, ver o dentro, e no dentro o fora. Navegar em direção às Índias e descobrir a América. Eu acho sensacional esse desfecho, né? Olha, Fazer a poesia. Navegar em direção às Índias e descobrir a América, né? Enliar-se nos ritmos da matéria. É um verso sonoro, bonito, né? Então tem essas possibilidades, né? Eu gosto disso, dessas coisas aqui. Você sente, pô, o cara, né, tem intensidade, né? Mas fez muita coisa, teve uma vida muito, né? Uma vida louca, né? Poderíamos dizer assim. Tá aí, tá presente. Estou lendo o poema dele hoje e é o nome que vai ser celebrado numa festa perceberam que literária importante. no material de divulgação eu coloquei Homenageá-lo. uma música de um dos novos baianos, que é o Paulinho Boca de Cantor, sobre um poema dele, né? Que é Valeu. Valeu. É uma bela música, inclusive, né? E quando uma eu bela era música, menino mesmo, ali com uns 11 anos de idade, ou 12 no máximo, meu irmão mais velho assinava a revista Veja. E um dia eu abri, aí tinha assim, Teca, né? Teca, toalha Teca, né? Não sei se é Teca, acho que é Teca, a marca da toalha, de toalha de mesa, toalha de banho,
coxa de cobrir cama e tal. Aí tinha 3 horas, 4, umas 8 páginas. Você abria, tinha assim, leve-me. Aí abria as outras aí tinha um monte de toalha. Aí abria as outras 2 páginas, tinha lave-me. Aí mais 2 páginas. Leave-me. Mais 2 páginas. Love-me. Leve-me, lave-me, leave-me, love-me. Isso era de Leminski, o publicitário, cara. Foi Paulo Leminski que fez isso no início dos anos 80. Isso é 80, 81. Eu achei isso genial. Eu não Cara. conhecia. Achei fantástico. Na Eu não revista conhecia. Veja. 8 páginas. Esse é o Leminski. Olha só. Já Pois tinha um bem. Eu não insight, né? conhecia. Isso me marcou, porque eu fiquei querendo saber quem foi que fez aquilo, Paulo Leminski. E foi a partir daquilo ali que eu soube da existência dele e que fui ler poemas. Aí já vi que Caetano já tinha musicado um poema dele chamado ou ele deu a música pronta para Caetano, que é Verdura, né? Verdura. Pois bem, aí foi quando eu Verdura. fui buscar o Paulo Leminski, e por isso que eu li o Catatal com 20 anos, por conta dessa publicidade na revista Veja. É. Quer falar mais alguma coisa sobre Olha Leminski? só. Interessante. Não, eu acho que é uma grande figura. Eu acho que ele é muito representativo de uma época, né? Por isso que ele está aí ecoando ainda, porque ele fez muitas coisas. Ele fez canção, ele fez prosa experimental, fez biografias, traduziu de diversas línguas, né? Publicou Caprichos e Relatos em 1983, que foi um best-seller na Brasiliense, numa época em que ser best-seller em poesia era uma coisa bastante rara. Então, eu acho que esse contato com o público, a ampliação do público leitor de poesia, a gente jovem da época, ele teve um papel muito importante. E muita gente começou a fazer poesia em função dele, né? Tentando emulá-lo, né? E depois percebendo que não dá para você ficar como um epígono de um autor forte, você tem que achar os seus próprios caminhos. Mas está aí presente, né? Tá vivo. É um poeta do qual a gente às vezes lembra versos, trechos de versos inteiros e cita de cor, como se fizesse parte de uma coisa cristalizada que está na memória da própria língua. O poeta que consegue fazer isso, ele está aí, está na memória das pessoas. Eu gosto muito dele, entendeu? Esse lugar... E sobretudo porque ele tem altos e baixos. Ele não Esse tinha lugar medo, ele tem, arriscava, né? ele se jogava, cara. Se jogava. Eu acho isso Se jogava mesmo. Quero ter essa coragem. Quero chegar lá. Na coragem do Leminski. É o vitalismo o vitalismo da geração dele, da personalidade dele, da geração dele, que foi, né? E fez muito. Se você pega, ele morreu aos 44 anos, ele escreveu muito, traduziu muito, deixou muito. Críticas, resenhas, ensaios, sempre coisas muito, muito agudas, muito espertas, sintéticas, né? Que iam ao ponto central do autor que ele estava resenhando. Ele tinha essa capacidade. Dele, né? O Bandido que Sabia Latir. Eu acho admirável. Eu gosto de Leminski. Meus queridos, agora eu quero pedir a vocês que eu também conheço essa biografia. Essa biografia... E vamos alternadamente. Um diz um poema, outro diz outro, então, sem explicação, só para a gente sentir a força do texto. E a gente começa com a Cristina Leilani e termina com o Marcelo Sandman. Vamos lá. A estátua de sal. O ocaso e a aurora se confundem em uma mesma tristeza. Leopoldo Lugones. Estátuas de sal não morrem. Sal rosa, sal moeda, lava, tinge, amacia peles. Mulher de sal, lembranças cegas, vislumbram as vísceras do fogo. Asteroides, seres nomináveis, esse mar em chamas, passado que se move em cinzas e magma, cristais de gelo para as línguas estéreis que classificam e retardam a cobiça, não olhar para trás. A cidade em chamas, ardem anjos com mensagens gasosas, arde a face do inevitável, dos desejos incuráveis, estátuas de lama, mina de sal, jazida de sal. Olha o relógio do céu, sou eu, sublimada.
escolhida para guardar o não visto. Quem viu, descreveu, olhou e viu. Além das chamas do vulcão, radiação solar, corpos moldados em enxofre, destruídos. Para além dos vales dos campos, da multidão de flores de lava, o desconhecido devora. Não olhar para trás. Viagem sem fim. Outro? Uhum. Não, agora o Marcelo, é Pois alternando. não. Sobre as águas. Deito-me sobre as águas, onde o vento é lençol macio e resiste às gasos. Quem faz a cama entre as ondas, sabe o sal que lhe convém, sabe das correntes frias que sobem do fundo e cortam o corpo em dois. Metade de mim olha o céu, pinta pássaros nas nuvens, inventa vestígios de Deus. A outra roça peixes e pedras, sereda sonhos às conchas, converte medusas em luz. É isso. Prefiro os musgos. Das cerimônias, sobraram beijos que não foram dados. Medulas de vidro inquebráveis não dobram. Pertencem a outro tempo. Por isso, os musgos, os corpos adocicados com ópio, tragos amargos, de tanto esperar pelo outro. Pudéssemos todos ficar lendo almas em flores desconhecidas, começo crepuscular. Reconheceríamos melhor nossos mortos. Obrigada. Marcelo? Uhum. Isso. Eis o ofício, eis o ofício, eis o ofício do poeta. Fazer sua língua, língua estrangeira, eis o ofício. E nessa língua, buscar seu exílio do poeta. Mesmo asilo negado, eis o ofício, o visto indeferido, a língua materna do poeta. Fazê-la madrasta, fazê-la pedestre, eis o ofício. Caminhar no deserto sem mapa ou do poeta, destino, viver em perigo, eis o ofício. Procuro minha mãe. Finados em outros corações, nos anjinhos desgovernados que vinham à terra reinar. Procuro minha mãe, nas tranças de minha avó, no vazio dos guardados, nas covas de açucenas em alvenaria, dia e noite sem cessar. Despediu-se, não esperou as flores de maio, benzido amor de passagem lenta. Agarrada em lágrima crepuscular, estarei. Não são suas as correntes do infinito. O outono é tão comovente, então a procuro. Aroma de vento em poções, distrai-me da semântica do morrer. O que não pude fazer? Recém-inaugurada de espíritos, acariciar sua face? Senhora das horas chegando, que nenhum pássaro desavisado esgote meu poema ou voe em meu chorar. Obrigada. E Jacó lutou com o anjo para Dalton Trevisan. Se um dia acaso precisar matar o próprio pai, não o mate pelas costas, não o faça pouco a pouco, não o queira a traição. Mate-o pela frente, olho no olho, o hálito quente, a faca bem afiada, certeira no coração. Uau! Que poemas bonitos!
Esse é o momento que eu mais Isso gosto, aí. viu, gente? É de escutar só Bonito. poesia. Eu adoro ouvir poesia, ler poesia em voz alta e ouvir os autores dizendo seus poemas. É um regozijo para mim. E agradeço a vocês por isso. Olha, É, nós estamos chegando aos eu momentos agradeço. finais do Poesia na Boca da Noite, desse episódio, que eu chamo de episódio, não é para dar uma de Netflix, né? Estamos numa temporada, então aqui é um episódio. Eu quero mais uma vez agradecer a vocês. Eu vou fazer uma saudação às pessoas que estão aqui acompanhando a gente. A Sandra Santos, poeta lá do Rio Grande do Sul, que está indo embora para o Egito. Pelo amor de Deus, Sandra Santos, fica lá no teu castelo, no Alto da Bronze, no Centro Histórico de Porto Alegre. Não, vá lá para o Egito conhecer coisas, mostrar para a gente. O Alan Dias, eu já falei dele, a Jovina, a Alcilene Almeida, Alba Sampaio, nós vamos fazer o sarau na sua Casa Amarela, lá em Brejões, no Vale do Jiquiriçá, em maio, viu? Já conversei com o ator Chico de Assis e ele vem. Vamos combinar a data, segunda quinzena de maio. Beijo, Alba Sampaio, grande artista plástica. Cris Delano, meu compadre Gabriel Gomes, vou pegar o ônibus 1h30 da manhã e chego em sua casa 7h30 da manhã. Me espera aí em Salvador. Daqui a pouco eu chego. Anderson Laurentim, Rodrigo Melo, Begolá, Fernanda Barbosa, poeta Delino Ferreira, Jusilene Mota, Quitéria Lima, Joseivan de Oliveira, a Holanda já falei, o Franco também, Elton Quadros, Denison Padilha Filho, escritor baiano, meu amigo, Tiago Keter, André Galvão, poeta do Vale do Jiquiriçá, que esteve conosco aqui, Bahia Lista Educa, Sérgio Bahia Lista, repentista de maior categoria, cordelista, Marcos Peralta, poeta do movimento Poetas na Praça, lá em Salvador, o Dinovaldo, a Teca Paiva, a editora, acho que é editora Zamba, acho que é isso. Roberto Zamba. Martins, é Zamba? Isso mesmo. Nizamba. Madeleine Franco, filha do grande Buli Buli, do mestre Buli Buli. Um beijo, Madeleine. Enfim, todos e todas muito bem-vindos, muito grato pela presença de vocês aqui, que estiveram tendo o privilégio de ouvir esses poetas maravilhosos. Acabou de entrar o Antônio Mariano, poeta paraibano, que esteve conosco também, a psicanalista Janete. Agradeço imenso por vocês estarem aqui conosco e por terem o privilégio de ouvir esses dois poetas maravilhosos, a quem eu quero agradecer em especial. Peço a cada um que leia mais um poema, faça as considerações finais para a gente fechar a live. Cristina Leilane Fernandes. Ok. Das curas sagradas, chás bebidos no aroma de um só chá, fumaça de borralho, cascas, folhas, o inominável, xícaras de porcelana embarcadas, lembranças de quase impérios, tristezas acumuladas no antigo imóvel, das curas a sentença. Era o que tínhamos, o simples, remédios para todos os males, amargas bocas da esperança. Após os ventos desconhecidos, tinham seu próprio jardim e rosas suspensas, ciências noturnas, verbo acalmar. Gratidão, gratidão, José Leilane Inácio. Fernandes. Quer falar mais alguma coisa? Gostaria só de agradecer seu carinho, seu cuidado e sua constância com a poesia, sua irmandade, sempre irmandade com a poesia. E feliz, muito feliz pela eloquência forte e fora do espaço e do tempo de Marcelo Sandman. Marcelo, é você agora. Eu aproveito para agradecer. Sim, senhor. Fique à Leio o vontade. poema, depois faço os agradecimentos, né? É isso? Tá.
Prestidigitações. 1. Nada nesta mão, nada nesta outra. Agora o gesto rápido, movimento insidioso do braço. E extraio entre os dedos do espaço abstrato o pássaro que se desata, acende e se desbarata. Magnífica ilusão de todo este cenário. 2. Ei-lo, o pássaro em chamas. 3. Partamos do pressuposto de que as plumas que caem sobre o tablado, lâminas luminosas de silêncio concentrado, são os fragmentos impossíveis de metáfora irrecusável. Partamos do pressuposto de que novo gesto lépido e enigmático, costura musical invisível no espaço, lugará remendá-la, propondo de novo pássaro, posto agora empalhado. Partamos do pressuposto. Sandman. Queria agradecer aqui ao José Inácio, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui conhecendo, né, uma poeta como a Cristina, que tem uma dicção maravilhosa, você percebe a densidade na maneira como ela diz as palavras, né? Muito feliz de poder ter esse contato. Vou aprofundar a leitura, bem como aprofundar a leitura de todos os poetas com os quais você tem me colocado em contato no seu belo programa. Você está fazendo, às vezes, de um grande curador de poesia no Brasil, juntando gente dos extremos, né, dos mais variados cantos. Isso é importantíssimo, né? Fico muito feliz de estar participando aqui dessa ocasião. Eu que agradeço a vocês, porque muito o Poesia na obrigado. Boca da Noite só existe por conta dos poetas, né? E a ideia é essa, de aproximar, de criar uma fraternidade, né? Uma sintonia poética e fraterna. Sugiro que vocês troquem livros, né? Eu já tenho livros de vocês, aprecio sem moderação, né? E assim, preciso encerrar essa live mesmo. Assim que terminar aqui, eu vou salvar e colocar ambos como colaboradores para que conste também nos Instagrams de vocês, no chamado feed, né? No feed de vocês, né? E em seguida baixo, aí subo para o YouTube, né? Para deixar lá também o registro. E logo mais, 1h30 da manhã, viajo para Salvador. São 360 quilômetros, sai 1h30, devo chegar lá às 7h30 da manhã. É a vida. Viu? Agora, para encerrar essa live, eu vou pegar um poema de Afonso Manta, que é uma quadra decassilábica chamada Luzes do Amanhã. Assim que eu terminar de dizer, já vou fechando aqui, viu, gente? Já me despeço. Agradeço aos 2 poetas convidados, em especial, e a todos que estiveram conosco aqui, assistindo, ouvindo a poesia viva desses 2 artistas. Então, lá vai As Luzes do Amanhã, de Afonso Manta. Fazer da brisa um traje sem medida, e do arco-íris fazer um tobogã. Amar as mínimas coisas da vida e ter no olhar as luzes do amanhã. Afonso Manta, boa noite e o meu muito obrigado. Licença aqui. Gratidão.